Bom dia, pessoal, tudo bem? Preparados para mais uma aulinha de física? Espero que sim, espero que estejam gostando do conteúdo, do formato, da forma de comunicação, né? Dos slides. E vamos começar uma aulinha de conceitos básicos de mecânica. Meu nome é Tiago Lima, professor de física, e espero que vocês façam bom proveito desse trabalho, beleza? Meus queridos, a gente vai falar um pouquinho então sobre mecânica e como a própria capa do slide aí está mostrando, a gente vai falar um pouquinho sobre velocidade, sobre corpos em movimento, tá bom? Afinal, a mecânica, deixa eu pegar o meu marcadorzinho aqui, a mecânica, galera, é essa área da física, é o campo da física que vai falar sobre o movimento dos corpos. E ela é dividida em duas partes. Ela é dividida em cinemática e dinâmica. Na cinemática, a gente estuda o movimento em si, sem se preocupar com as causas desse movimento. Então, é na cinemática que a gente vai conhecer muitos dos conceitos e principalmente as equações matemáticas que falam sobre esses movimentos. A gente não vai estar se preocupando na cinemática com o que causou o movimento. O que causou o movimento a gente só vai estudar na dinâmica, nas leis de Newton, por exemplo, tá bom? Então, quando a gente fala de cinemática, é o estudo do movimento sem se preocupar com as causas que afetam esse movimento. E na dinâmica, o nosso alvo principal é o estudo das forças e o efeito que essa força vai causar em um corpo, que é justamente alterar o seu estado de movimento. Tudo bem? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho desses conceitos, beleza? A gente começa falando sobre o que é um referencial. Galera, referencial vai ser algo que vai aparecer bastante na física, ele é um conceito bem antigo e ele fala, né, o que é o referencial? É o corpo ou lugar a partir do qual você vai fazer as observações de um determinado fenômeno e dessas observações você vai coletar os dados. Então, vamos pegar lá na época do Aristóteles, do Ptolomeu. Dizia-se que a Terra era o centro do universo e que o Sol girava em torno da Terra. Isso não está errado. Do ponto de vista do referencial da Terra, é exatamente isso que acontece. Do referencial da Terra, nós estamos em repouso, você olha para baixo aí, a Terra não está mexendo. Né? Espero que na hora que você estiver vendo esse vídeo você não esteja bêbado. Mas considerando aí que você está normalzinho, você olha para baixo, ó, tá tudo parado. Agora, se você reparar o movimento das nuvens, se você repara o movimento do Sol, eles estão mudando de posição. Então, no referencial fixo do solo, a Terra está parada e o Sol se movimenta, a Lua se movimenta, e foi aí que teve origem, né, o modelo geocêntrico. A Terra era o centro do universo. Então, referencial é aquilo que eu escolho como referência para analisar, para observar e coletar dados de um determinado fenômeno. Tudo bem? É muito comum daqui a pouco falar assim, né, tal coisa está em movimento. Depende de quem é o referencial. É uma das coisas que a gente mais vai falar aqui. Tudo bem? Galera, nesse momento aqui da nossa matéria, né, no estudo da cinemática, no estudo das leis de Newton, a gente vai tratar os corpos, neste primeiro momento, como sendo partículas. O que é uma partícula? É um corpo cujas dimensões são desprezíveis naquilo que eu vou analisar. Partícula e ponto material é a mesma coisa. Pode ser um carro, mas as dimensões desse carro não vão afetar aquilo que eu vou estudar. Então o carro ele seria uma partícula, tá? E o conceito de partícula também é um conceito relativo, depende do referencial. Por exemplo, a formiga, quando ela está carregando uma folhinha, não tem dimensões desprezíveis. Então a minha formiguinha não seria uma partícula. Agora, a formiga em relação à minha sala, o tamanho dela é desprezível. Então eu posso tratar essa formiga como sendo uma partícula, ok? Você, quando o cara que vai construir a cadeira onde você está sentado,
ele vai pensar, ele vai projetar essa cadeira, ele não pode tratar o seu corpo como sendo uma partícula, porque as suas dimensões, elas são importantes, elas são relevantes na construção da cadeira. Mas em contrapartida, você, em relação à cidade de Belo Horizonte, por exemplo, é uma partícula. Suas dimensões em relação a BH são ínfimas, são desprezíveis, tranquilo? Então o conceito de partícula e ponto material são dois conceitos. O conceito de partícula ou ponto material é um conceito relativo. Quando você precisa considerar as dimensões do corpo, pessoal, a gente chama esse corpo de corpo extenso, ok? E aí tem um pedaço da física, um pedaço do conteúdo de física que vai tratar sobre esse modelo, né? Sobre esse sisteminha, que é chamado de equilíbrio de corpo extenso. Aí você vai analisar momento de uma força, torque, rotação, etc. Beleza? Então, sobre partícula é isso. Galera, posição. O que é posição? Posição são as coordenadas espaciais ocupadas pelo nosso corpo, ocupadas pela nossa partícula. Galera, a gente pode ter coordenadas espaciais relacionadas ao espaço físico que você se encontra aí. Então eu posso falar, o meu computador ele está a 30 centímetros à minha frente. Essa é a coordenada espacial, essa é a posição ocupada pelo meu computador, baseado no sistema de referência Tiago. Agora, eu posso usar uma maneira mais global de falar sobre a posição de um corpo. Eu posso usar as coordenadas geográficas, latitude, longitude e altitude. Então, galera, o conceito da posição, né, determinar a posição de um corpo, também é algo relativo. Também vai depender do nosso referencial, ok? Eu posso usar vários sistemas de referência para determinar a posição de um corpo. Galera, um outro conceito que é muito importante na cinemática é o conceito de movimento. E o conceito de movimento a gente precisa tomar uma série de cuidados porque ele também é um conceito relativo que depende do referencial. Um corpo ele está em movimento quando, para um determinado sistema de referência, ele tem a sua posição alterada, ok? Então, a primeira coisa que você tem que analisar para falar tal corpo está em movimento é pensar, peraí, quem é o sistema de referência que eu estou adotando? Porque imagine que você está dentro de um ônibus e esse ônibus está em movimento. A gente fala que o ônibus está em movimento porque a gente está pensando no referencial fixo do chão. Se nós fôssemos pensar, por exemplo, bem, eu estou dentro do ônibus e tem um passageiro à minha frente. Ainda que esse ônibus esteja em movimento para a estrada, esse passageiro que está à minha frente, a posição dele não muda. E se a posição dele não muda, no meu referencial, esse passageiro à minha frente está em repouso, ok? Então, o conceito de movimento é um conceito relativo. Olha só essas duas figuras. Nessas duas figuras, a ideia é mostrar que o movimento é relativo. O movimento depende do referencial, é uma questão de percepção. Essa foto aqui da esquerda, qual que é a ideia dela? É mostrar o seguinte, ó. Opa, deixa eu voltar aqui. Cadê meu pincel, meu apontador laser? Qual que é a ideia dessa foto aqui da esquerda? É mostrar o seguinte, olha, se nós estivéssemos na rua, nós veríamos esse trem em movimento. Só que a câmera que fez essa foto, ela está dentro do trem. E quando ela fica um tempo maior na exposição, né, capturando a imagem, você tem a imagem das pessoas dentro do trem em repouso, né, dando a ideia de repouso, e do lado de fora essa imagem borrada, dando a ideia de que é o lado externo que está em movimento. E no referencial dos passageiros do trem é isso que acontece, ó. Esse carinha aqui, ele está em repouso para essa menininha, porque a posição dela não muda, ela está sempre do lado dele. Todos os passageiros do trem estão em repouso um em relação ao outro, porque a posição entre eles não muda. Agora, quando esses passageiros aqui eles olham para o lado de fora, eles estão vendo as árvores ficando para trás, as casas ficando para trás. Então, no referencial deles, o trem, as pessoas estão em repouso e tudo que está do lado de fora se movimenta para trás, ok?
nessa fotografia aqui, que inclusive foi eu quem fiz. Nessa fotografia aqui que eu fiz, você tem a ideia, né? A ideia é fixar o carro e borrar a paisagem, dando a ideia de que o carro está em repouso e a paisagem está em movimento, ok? Porém, a gente sabe que você ali parado na estrada, você vê a posição do carro mudando. Então você sabe que é o carro que está em movimento e a arvorezinha aqui atrás, ó, ela estaria em repouso. Mas para eu fazer essa foto, o que que eu fiz? Eu movimentei a minha câmera junto do carro. Então, em relação à minha câmera, a posição do carro não mudou. Então o carro saiu nítido na foto e a imagem em relação à minha câmera movimentou, dando essa ideia de movimento. Tudo bem? Então, essa explicação eu coloquei nesse texto aí para vocês depois, né, complementarem a anotação de vocês, ok? Então, turma, movimento é algo relativo. Tranquilo? Então vamos para o nosso próximo conceito. Vamos falar agora sobre trajetória. Galera, trajetória também é um conceito relativo. E trajetória é o caminho, é o desenho do movimento, por assim dizer. Ela é a linha imaginária que vai ligar, né, que vai ligar as sucessivas posições que o corpo ocupou durante o seu movimento. É o desenho do movimento. Então, eu gosto, né, eu montei essa animaçãozinha aqui, vamos entender direitinho o que é. Imagine que você tenha esse observador aqui no chão, é o nosso personagemzinho, é o Mané. Você tem um aviãozinho aqui voando a 900 km por hora e lá dentro você tem o piloto, que vai ser o nosso outro observador, beleza? Então, qual que vai ser a trajetória vista por cada observador? Qual vai ser o desenho do movimento que cada observador vai visualizar? Galera, para que essa nossa trajetória, né, para que esse nosso entendimento ele seja completo, para que a gente consiga entender como vai ser a trajetória para cada observador, eu preciso de uma condição. Eu preciso que a resistência do ar sobre o movimento da bomba ela seja desprezada, algo que não é muito comum no nosso cotidiano. Mas olha o que vai acontecer aqui. Esse avião está voando a 900 km por hora e ele vai manter essa velocidade constante. Aí, esse aviãozinho está voando para a direita e ele vai abandonar uma bomba. Galera, existe uma coisa na física chamada inércia. É uma propriedade dos corpos e a gente aprende ela nas leis de Newton, tudo bem? E o que diz a inércia? Se um corpo está em repouso, ele tende a permanecer em repouso. Se um corpo está em movimento, ele tende a continuar em movimento retilíneo uniforme, um movimento em que a velocidade é constante e a trajetória é retilínea. Então, quando esse nosso aviãozinho aqui, ele abandonar a bomba, o que vai acontecer? O que vai acontecer, galera, é que essa bomba ela vai ter a tendência de continuar indo aqui para frente a 900 km por hora. Tudo bem? Porém, na nossa experiência prática, muitos pensariam, mas a bomba não vai ficar para trás? Bem, ela ficaria para trás se a resistência do ar atrapalhar o movimento da bomba que quer ir para frente. Então, por isso eu pedi para você desprezar a resistência do ar sobre a bomba. Então, o aviãozinho está indo para a direita, ele abandona uma bomba que, por inércia, tem a tendência de continuar indo para a direita a 900 km por hora. E não havendo essa resistência do ar, assim ela vai permanecer, indo para a direita com a mesma velocidade do avião. Bem, se para a direita a bomba e o avião têm a mesma velocidade, na direção horizontal os dois vão estar sempre juntos. Só que a bomba vai sofrer uma atração gravitacional. A Terra vai puxar a bomba para baixo. E como consequência, a bomba vai ter dois movimentos. Ela vai ter o movimento de ir para a direita, mas ela vai ter o movimento também
de ir para baixo. Então, no outro mesmo intervalo de tempo, né, para o mesmo intervalo de tempo, o avião anda uma distância para a direita que a bomba também andou. Ó. A bomba e o avião andaram o mesmo tanto para a direita, só que a nossa bombinha andou mais um tiquinho para baixo. Quando passar mais um intervalo de tempo, o nosso avião vai ter andado um pouco mais para a direita, a nossa bomba vai ter andado o mesmo tanto para a direita, só que ainda mais, um tanto ainda mais para baixo. Então reparem o que aconteceu. Horizontalmente não houve deslocamento entre bomba e avião. Está sempre a bomba embaixo do avião. Agora, e qual é o significado disso? Quem está dentro do avião, galera, não vê a bomba ficando para frente ou para trás. Quem está dentro do avião só vê a bomba caindo vertical para baixo. Agora, esse carinha aqui, esse nosso manézão aqui, o que ele vai visualizar? Ele vai visualizar a bomba com os dois movimentos. Ele visualiza a bomba indo para frente e descendo. Ele vê essa trajetória aqui, que nós chamamos de arco de parábola, beleza? Então, enquanto o piloto vê a bomba caindo em linha reta, vertical para baixo, o nosso observador ele vai ver essa bomba caindo em uma trajetória parabólica. Ele vê os dois movimentos, para baixo e para a direita. Tudo bem? Toda essa explicação está aqui. O piloto vê a bomba caindo verticalmente para baixo, Manézão vê a bomba caindo em uma trajetória parabólica. Ele vê a composição dos dois movimentos, o vertical e o horizontal. E aqui tem esse videozinho que eu acho muito legal, que ele serve para mostrar para a gente. Deixa eu ver como é que eu vou fazer para colocá-lo aqui. Acho que vai ser no laser? Não. Espera aí. Olha só esse videozinho aqui, como que ele é legal. Olha lá, ó. Se a gente tivesse parado na estrada, nós veríamos a trajetória desse cara. Opa, para cá, ó. Espera aí. Opa. Fazendo um arco de parábola, ó. Beleza? Agora, quem está ali dentro do caminhãozinho, vê o cara só indo para cima e para baixo, para cima e para baixo. Ok? Alguém na estrada, em repouso, veria a trajetória parabólica. Já uma pessoa que está em movimento junto ali da cama elástica, né? Esses observadores aqui filmando, por exemplo, eles vão visualizar a pessoa apenas subindo e descendo. Inclusive, você que está assistindo o vídeo aí, ó, você está vendo a pessoa apenas subindo e descendo. E por qual motivo? É porque quem filma está com a mesma velocidade do trator e do caminhãozinho ali que ele está puxando, beleza? Então, como quem filma se movimenta junto para a direita, junto do caminhãozinho, você só enxerga o movimento vertical, a subida e a descida, ok? Muito legal esse vídeo. Cadê? Vamos pegar o nosso apontadorzinho laser aqui. Galera, um outro conceito que é muito importante na mecânica é o conceito de distância percorrida e deslocamento. Então nós temos ali duas cidadezinhas, BH e Magé. Magé é uma cidadezinha ali no Rio de Janeiro, né? Belo Horizonte, aqui em Minas. Magé é uma cidadezinha ali no Rio de Janeiro. Antes de você chegar na região dos lagos ali, Búzios, Cabo Frio, você tem que passar por Magé. Eita, é a hora que o trânsito agarra. Mas enfim, você resolveu ir para Magé. Galera, quando você joga no Waze, por exemplo, para descobrir qual é a distância daqui até Magé, vem um valor de 300 e poucos quilômetros e quando você inicia a rota, esse valor vai para 400 e cacetada. Esse valor de 400 e cacetada, 443, ele é a distância percorrida. É isso que você vai percorrer. Ele é o perímetro da trajetória. Ele é o perímetro do caminho que você vai percorrer. Então, distância percorrida ou espaço percorrido corresponde ao perímetro, ao comprimento da trajetória que você vai descrever. Tudo bem? Então, esse caminho aqui, nessa corzinha laranja, se você medir esse caminho, você está medindo a distância percorrida.
E o que é o deslocamento? Deslocamento, galera, que é representado pelo símbolo ΔS, ele é a variação da posição, ele é a posição final é a posição final onde você vai se encontrar após o movimento menos a posição inicial. Então, o deslocamento, eu falo bastante dele na aula de grandezas vetoriais, tá? Se você quiser saber um pouco mais sobre o que é o deslocamento, eu vou deixar o link aqui para você estudar as grandezas vetoriais e entender, baseado no caráter vetorial e caráter escalar, a diferença entre distância percorrida e o nosso deslocamento. Opa, errei aqui o comando. Ok, turma? De uma maneira mais resumida, o que a gente vai, a maneira como nós vamos diferenciar a distância percorrida e o deslocamento em termos de valor numérico é o seguinte. Imagina que esse nosso cachorrinho aqui, ó, vamos chamar esse cachorrinho aqui de Toquinho, beleza? Vamos supor que o Toquinho, ele saiu da posição 0 e foi até a posição 130, ok? Se o movimento acabasse aqui neste momento, distância e deslocamento seriam de 130 metros. Só que o Toquinho, depois que ele chegou na posição 130, ele voltou para a posição 50. Então, para ele sair da posição 130 e ir para a posição 50, ele andou mais 80 metros. O que vai ser a distância e o que vai ser o deslocamento? Galera, a distância percorrida é literalmente tudo aquilo que o cara caminhou. O Toquinho, ao final desse movimento aí, ele caminhou 130 metros para a direita, 80 metros para a esquerda, então no total a distância percorrida pelo Toquinho foi de 210 metros. Em contrapartida, olha o conceito de deslocamento. O nosso deslocamento ΔS é posição final menos posição inicial. A posição final do Toquinho é 50. A posição inicial do Toquinho é 0. Então, 50 menos 0, o deslocamento do Toquinho foi de 50 metros. Tá clara a diferença entre distância e deslocamento? Beleza? Então aqui eu abordei apenas a diferença numérica dos dois. Existem outras diferenças, que está baseada no caráter vetorial. O deslocamento ser uma grandeza vetorial, a distância percorrida ser uma grandeza escalar. Mas isso está num outro vídeo que eu já fiz aí para vocês, ok? Galera, um outro conceito muito importante é o conceito de velocidade. Velocidade, que a gente vai dizer aqui, é a velocidade escalar, é só o valor numérico dessa velocidade. Velocidade mede a rapidez com que o movimento acontece. É a razão entre a distância que você percorreu, distância e não deslocamento, e o intervalo de tempo que você gastou. Então, para você medir a velocidade, é muito comum a gente fazer essa medição em quilômetro por hora. Unidade de distância quilômetro, unidade de intervalo de tempo em horas. Mas você pode medir em metro por segundo, centímetros por minuto, quilômetros por segundo, enfim. Então, um exemplo que eu gosto sempre de trabalhar é a ideia da luz. A luz, galera, ela propaga a 300 mil quilômetros por segundo. Então, quando um feixe de luz ele é produzido, ele é gerado no Sol, ele já começa o seu movimento percorrendo 300 mil quilômetros em um segundo. É isso que a velocidade ela te oferece. A velocidade ela te fala quanto de distância você vai percorrer por unidade de tempo. Então, se eu tenho uma velocidade de 70 km por hora, quer dizer que se eu mantenho essa velocidade durante uma hora, eu vou andar 70 km. Se eu tenho uma lesma que anda 10 centímetros em um minuto, quer dizer que a cada 1 minuto ela anda 10 centímetros, em 2 minutos ela vai andar 20 centímetros, desde que ela mantenha constante essa velocidade, ok? E a distância entre o Sol e o planeta Terra é de 150 milhões de quilômetros. Então, quanto tempo vai demorar para a luz do Sol chegar aqui no nosso planeta? E aí, turma, primeira coisa que eu sempre vou fazer, eu vou pegar os dados da questão. Eu vou olhar, ó, velocidade está em quilômetro, 300 mil quilômetros por segundo. A distância está em quilômetro. Nessa resolução, eu vou colocar as unidades, as unidades dos dados na minha fórmula para mostrar para vocês a nossa operação. Então, ó,
Velocidade, 300 mil quilômetros por segundo. Distância, 150 milhões de quilômetros. Tempo é a incógnita que eu vou calcular, ok? Galera, reparem que eu tenho quilômetro desse lado, quilômetro desse lado. A unidade da distância vai cortar, só vai sobrar a unidade do tempo. Belezinha? Meus queridos, eu posso simplificar esses 5 zeros aqui com 5 zeros do lado de lá. Então, o que vai ficar? Ó? Na hora que eu passo o meu tempo para lá multiplicando, esse 3 passa para cá dividindo. Fica 1.500 dividido por 3. Então, o meu tempo é de 500 e a unidade que sobrou, segundos. Então, demora para a luz do Sol chegar aqui no planeta Terra 500 segundos, dá pouco mais de 8 minutos. Olha que significado interessante, então, para a gente pensar, né, numa aula futura. Isso significa que se o Sol der uma piscadinha agora, a gente só vai perceber que o Sol piscou daqui a 8 minutos. Porque a luz que está saindo do Sol nesse instante só vai chegar no nosso planeta depois de 8 minutos. Ou seja, olhando aqui para o Sol agora, eu não enxergo o presente, né? O que está acontecendo. Eu não estou enxergando o presente do Sol. Eu estou enxergando o passado do Sol. Eu estou enxergando o que aconteceu 8 minutos atrás. Belezinha? É uma discussão legal que a gente começa, por exemplo, é com ela que a gente começa a falar um pouquinho sobre teoria da relatividade, coisas que são simultâneas, etc. Outro exemplo. Se um carro está a 72 km por hora, quantos metros ele percorre em um segundo? É um problema mais matemático, né? Galera, 72 km por hora. Quer dizer que esse cara, se ele mantém essa velocidade constante durante 1 hora, ele vai percorrer 72 km. E lembrando, né? 72 quilo significa 1000. Então, 72 quilômetros são 72 mil metros percorridos em 1 hora. Mas eu quero saber quanto tempo ele qual a distância que ele percorre em 1 segundo. Então, eu vou analisar o seguinte. 1 hora são 60 minutos. Cada minuto são 60 segundos. Então, vamos montar aquilo que vocês mais gostam. Regra de 3. Ó. 1 minuto são 60 segundos. 1 hora são 60 minutos. Corresponde a quantos segundos? Ó? X. Aí você descobre que em 1 hora são 3.600 segundos. Ok? Então, eu vou montar a minha equaçãozinha da seguinte maneira. Ó. Velocidade são, né? Essa velocidade de 72 km por hora é a mesma coisa que 72 mil metros em 3.600 segundos. Fazendo a continha, você descobre que 72 km por hora é a mesma coisa que andar 20 metros em 1 segundo. Ok? Ou seja, em 1 segundo esse cara vai percorrer 20 metros. É muito comum, né, no nosso dia a dia a gente trabalhar com a velocidade em quilômetro por hora. Mas é difícil manter essa velocidade constante durante 1 hora. Então, para curtas distâncias, né, para você saber qual a distância que você percorre em pequenos intervalos de tempo, se faz muito mais necessário converter essa velocidade de quilômetro por hora para metro por segundo. E aqui fica um macetinho. Galera, toda vez que você quer passar de quilômetro por hora para metro por segundo, você divide por 3,6. Quando você quer passar a velocidade de metro por segundo para quilômetro por hora, você multiplica por 3,6. Tudo bem? Belezinha? Então, 72 dividido por 3,6 dá 20 metros por segundo. Ok? Galera, a velocidade ela também é um conceito relativo. Ela depende de você estar medindo essa velocidade em relação a quem? Na maioria das vezes, essa velocidade é medida em relação a um referencial fixo, o chão, por exemplo. Então, quando eu viro para você e falo, olha, vamos supor que esse cachorrinho pretinho aqui é o Toquinho. O Toquinho se movimenta, ele está correndo 6 metros por segundo, beleza? Esse cachorrinho vermelho aqui, vamos supor que seja a Marrizinha, são os meus cães. A Marri está se movimentando a 4 metros por segundo. Essas duas velocidades que foram colocadas é medida em relação ao chão. Agora, o Toquinho vê a Marri a uma velocidade de 4 metros por segundo? A Marri vê o Toquinho a 6 metros por segundo?
Se os dois estivessem andando ambos a 6 metros por segundo, um ia estar em repouso em relação ao outro. Afinal, os dois estariam andando juntinhos, a distância entre eles não mudaria e um cachorrinho ia estar em repouso em relação ao outro, beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui agora é aprender a interpretar com qual velocidade o toquinho vê a Marie e a Marie vê o toquinho. Então, no instante zero, o toquinho está na posição 2, a Mariezinha está na posição 8, com as respectivas velocidades indicadas aí na figura, ok? A distância inicial entre eles, então, é de 6 metros. Quando passar um segundo, o que vai acontecer? Galera, o toquinho vai andar 6 metros, então ele sai da posição 2, anda 6 metros e vai para a posição 8. Só que, ao mesmo tempo, a Mariezinha, que anda 4 metros em um segundo, ó, após um segundo, ela vai andar 4 metros. Então, ela sai da posição 8 e vai para a posição 12. Moral da história, a distância que antes era 6, agora é 4. Ou seja, a cada um segundo eles se aproximam 2 metros. A velocidade relativa de aproximação de um cachorrinho para o outro é de 2 metros a cada um segundo. Ou seja, no referencial do toquinho, ele está vendo a Mariezinha se aproximando. Galera, quando eu falo no referencial do toquinho, ele está parado. É como se a Mariezinha andasse para trás a 2 metros por segundo. Tudo bem? Agora, no referencial da Mariezinha, é o toquinho que anda para frente a 2 metros por segundo. Então, o toquinho vê a Mariezinha andando para trás, como se ela estivesse fazendo aqui o moonwalk do Michael Jackson, né? O toquinho vê a Mariezinha andando para trás a 2 metros por segundo, mas a Mariezinha vê o toquinho andando para frente a 2 metros por segundo. Galera, para calcular a velocidade relativa quando você tem dois corpos se movimentando no mesmo sentido, basta você pegar o módulo dessas velocidades, apenas o valor numérico dessas velocidades, beleza? E subtrair uma menos a outra. Pronto. Ah, professor, mas e se eu pegar 4 menos 6 vai dar menos 2? Não interessa, você só vai pegar o valor numérico. Esquece o sinal por enquanto. Tudo bem? Belezinha? E quando os corpos se movimentam em sentidos opostos? Então agora o toquinho está indo para a direita, a Mariezinha está indo para a esquerda, com as mesmas velocidades de antes, 6 e 4 metros por segundo. Só que agora eles estão separados por uma distância de 12 metros, ok? Vai passar um segundo, ó, o toquinho vai andar 6 metros, então ele sai da posição 2 e vem para a posição 8. Vai passar um segundo, a Mariezinha sai da posição 14 e vai para a posição 10, porque ela anda 4 metros por segundo para a esquerda. Então agora a distância entre eles é só de 2 metros, ou seja, eles agora se aproximaram 10 metros em um segundo. Tudo bem? Então repara que a análise está um pouco diferente da anterior. O toquinho, ele enxerga a Marie andando para a esquerda a 10 metros por segundo, a Marie vai enxergar o toquinho andando para a direita a 10 metros por segundo. Meus queridos, quando você tem dois corpos que se movimentam em sentidos opostos, as velocidades, para você descobrir a velocidade relativa, você soma essas velocidades, tudo bem? Ou seja, a velocidade relativa do toquinho para a Mariezinha ou da Mariezinha para o toquinho é somar 6 com 4, 10 metros por segundo. Tranquilo? Bem facinho, né? É por isso que a velocidade, né? Por isso que as colisões frontais elas são muito mais perigosas. Porque dois veículos que batem frontalmente, se um está a 100, o outro está a 80 km por hora, é como se um tivesse parado e o outro estivesse a 180 km por hora. A maioria dessas colisões, elas, né, possivelmente, elas vão ser fatais. Ainda falando sobre velocidade, existem dois conceitos importantes também. Um deles é a velocidade instantânea e o outro é a velocidade média. O que vem a ser cada um desses dois termos? Pessoal, a velocidade é a razão, né? É a distância percorrida por intervalo de tempo. Instante remete à ideia de medir essa distância percorrida num intervalo de tempo bem pequenininho. Então, quanto menor for o tempo que você mediu a distância percorrida, mais próximo da velocidade para um instante de tempo você vai estar.
Então a gente diz que a velocidade instantânea é aquela velocidade que você mede em um determinado instante de tempo, baseando-se na distância percorrida, quando o intervalo de tempo ele tende a zero, beleza? Esse radarzinho aqui, ó, que é aquele radar móvel, né? É aquele radar que funciona por efeito Doppler. A gente vai ter uma videoaula para falar disso aí também. Ele está medindo a velocidade instantânea do carro, porque ele consegue medir ele consegue fazer o cálculo da velocidade baseado na distância que o carro anda no intervalo de tempo muito próximo de zero. Então a gente fala que ele é a velocidade praticamente instantânea, beleza? O radar fixo, a mesma coisa, né? Essas marcas aqui no asfalto, elas são bobinas, são sensores. Quando o carro ele passa com a roda da frente aqui nesses sensores, no sensor L1 e depois passa no sensor L2, no L1 ele liga, no L2 ele desliga um cronômetro. Então, se eu sei, por exemplo, que entre L1 e L2 são 2 metros, e do L1 para o L2 ele demorou 0,1 segundos para passar, qual que é o significado disso? Ele percorreu 2 metros em 0,1 segundos. Isso dá 20 metros por segundo, ou seja, ele está a 72 km por hora. Se o limite da via for 60 km por hora, esse cara ele vai ser multado, belezinha? A velocidade instantânea é aquela que aparece ali no velocímetro do automóvel. Galera, do ponto de vista assim, matemático, existe uma maneira da gente calcular essa velocidade instantânea pelo gráfico posição por tempo, inclusive, mas isso a gente vai discutir numa próxima aula, ok? Esse conceito aqui também ele é muito importante para a gente. O conceito da velocidade média. Galera, velocidade média não é a média aritmética das velocidades, tudo bem? Velocidade média é a razão entre a distância total percorrida e o tempo total que eu gastei para fazer, né, para percorrer essa distância. Então vamos supor que você vai daqui até Cabo Frio, tudo bem? Aí você para ali na Rose Lanches, fica uma hora ali, né, faz um rango legal, depois você para como é que é aquela em Petrópolis? Casa do Alemão. Aí você para lá na Casa do Alemão, come mais um tanto de coisa, fica ali mais uma hora. Essa uma hora que você ficou parado num restaurante, mais uma hora no outro, elas entram aqui, ó. Elas entram aqui no tempo total, beleza? Elas vão prejudicar o seu cálculo da velocidade média, mas esse é o conceito. Velocidade média é distância total sobre tempo total, tudo bem? Então, para que essa velocidade média ela serve? Ela serve, por exemplo, para você verificar se a taxa de mobilidade urbana da sua cidade ela tá legal. Se o ônibus ele tem que ficar parado no engarrafamento, isso aumenta o tempo total da viagem. Isso diminui a velocidade média. Por isso que em algumas cidades você tem um corredor exclusivo de ônibus, porque aí ele fica menos tempo parado no trânsito, menor tempo, maior a velocidade média, ok? Galera, beleza? Aí eu coloquei aqui dois exemplos, o primeiro bem do nosso cotidiano, que é o Waze, né? O aplicativo Waze instalado em tablets e smartphones tem sido usado com grande frequência para auxiliar os motoristas a fugirem do trânsito pesado das grandes cidades. Esse aplicativo consegue apresentar ao usuário uma boa rota alternativa e o tempo estimado para a chegada ao destino, baseando-se tão somente nas distâncias e velocidade média dos diversos usuários nas rotas. Então, à medida que várias pessoas estão lá com o Waze ligado, esse aplicativo ele faz a leitura da velocidade média das pessoas, por exemplo, nesse trecho A. Então, ele consegue, baseado nessa velocidade média, estimar que horas você vai chegar num determinado local. Essa questão, galera, ela é do vestibular da FATEC, beleza? Suponha que um candidato da FATEC saia de casa às 11 horas e 10 minutos. Ele se dirige ao local de realização da prova, iniciando pelo trecho A de 18 km e finalizando pelo trecho B de 3 km. As velocidades médias apresentadas na tela do aplicativo. Então, ó, ele percorre primeiro esse trecho A, que é de 18 km, e ele faz ele com velocidade de 20 km por hora. Depois, ele percorre esse trecho B de 3 km com velocidade média de 5 km por hora. Como que eu vou saber que horas que esse cara vai chegar lá na FATEC?
Bem, eu preciso calcular quanto tempo ele gastou aqui, quanto tempo ele gastou aqui. Não tem outra maneira de fazer, beleza? Então, eu, novamente, ó, determine o horário que o candidato chegou ao destino final. Tá aí a nossa perguntinha. Vamos pegar o trecho A. No trecho A ele tem velocidade de 20 km por hora e ele vai percorrer 18 km. Velocidade média, distância total sobre tempo total. Então, no lugar da velocidade eu estou colocando aqui 20, no lugar da distância do trecho A 18, aqui a minha incógnita, o meu tempo. Belezinha? Fazendo a continha, ó, passei o tempo para cá, o 20 para cá, né? Troquei os dois aqui de lugar, eu posso fazer isso. Então eu descubro que o meu tempo é de 0,9 horas. Ele gasta 0,9 horas para chegar lá. Mas como que eu passei para minuto? Regrinha de 3, galera. 1 hora, 60 minutos. 0,9 horas são quantos minutos? É a mesma coisa de pegar esse termo aqui e multiplicar por 60. No trecho A ele demorou 54 minutos. Eu vou fazer isso para o trecho B. A distância no trecho B é de 3 km, a velocidade do trecho B 5 km por hora. Substituir aqui na equação. Ó. Velocidade é 5, distância do trecho B é 3 e o tempo total do trecho B é a minha incógnita. Vai dar 0,6 horas 36 minutos. Ou seja, o tempo total, galera, 54 com mais 36 vai dar 90 minutos. 90 minutos é 1 hora e 30 minutos, 1 hora e meia. Então, se ele saiu de casa 11 horas e 10 minutos, ele vai chegar lá na FATEC meio-dia e 40 minutos. Tranquilo? Belezinha? O Waze é uma mão na roda pra gente, né? Convenhamos. Galera, o segundo exemplo, ele é um pouquinho mais complicado. Ao se deslocar de Belo Horizonte para Campo Belo, Jana, minha esposa, percorre a primeira metade da viagem com velocidade média de 20 km por hora. Devia ter um engarrafamento aí nessa primeira metade. E o segundo trecho com velocidade média de 60 km por hora. Determine a velocidade média de toda a viagem. Galera, quando a gente fala que ela percorreu a primeira metade da viagem, ela percorreu metade da distância e depois ela percorreu a outra metade da distância. Então, metade da distância ela fez com 20 km por hora de velocidade média. A segunda metade da distância ela fez com velocidade média de 60 km por hora. E eu quero saber a velocidade média de todo o percurso. É muito comum o aluno aqui ele fazer uma média aritmética. 20 mais 60 dividido por 2. Vai dar 40 km por hora, vai ter essa alternativa lá, o bichinho erra feliz. Então não seja um mané, beleza? Vamos fazer a matemática. Eu não tenho tantos dados, né? Eu tenho algumas informações, mas me falta um pouco de valor numérico. Você vai ter que trabalhar com as letrinhas, com as incógnitas, beleza? Então, ó, no primeiro trecho ali, a velocidade média é de 20 km por hora e a distância que ele vai percorrer eu vou chamar de x. Então, a velocidade média desse cara, nesse trecho 1, vai ser a distância x sobre o tempo total. Mexendo ali na minha equação, ó, eu troquei tempo com velocidade de lugar, beleza? Não tem problema nenhum. Então vai ficar o tempo do primeiro trecho, é a distância do primeiro trecho x, dividido pela velocidade média do primeiro trecho, que é 20. Deixo ali guardado. Faço a mesma coisa para o trecho 2, ó, velocidade média, distância sobre o tempo. Então, o tempo do segundo trecho vai ser a distância do segundo trecho x, dividido pela velocidade média do segundo trecho 60. Ok? Agora, eu vou juntar todo mundo aqui dentro. Ó. Velocidade média é distância total sobre tempo total. Quem que é a minha distância total? É a distância do primeiro mais a distância do segundo trecho. X e x. Beleza? Quem que vai ser o meu tempo total? É o tempo do primeiro, é o tempo do segundo trecho. X sobre 20 mais x sobre 60. Agora aqui é a matemática. Ó. Tirei o MMC de 20 e 60 é 60. 60 por 23 vezes x, 3x. 60 por 60, 1. 1 vezes x, x. Beleza? E aqui em cima a nossa distância total. Então, eu posso pegar esse termo aqui de baixo, que é 4x sobre 60, e passar ele multiplicando para o lado de cá ao contrário. Então ficaria 2x vezes 60 sobre 4x. X corta com x, 60
vezes 2, 120, 120 por 4, a velocidade média 30 km por hora. É uma questão que alguns alunos encontram uma dificuldade para fazer. Vale a pena, depois de um certo tempo, você fazer exercícios parecidos. Tudo bem? Galera, e a gente está chegando aqui no nosso finalzinho. Eu não costumo, muitas vezes, falar de aceleração e força nas minhas primeiras aulas de cinemática. Mas aqui eu quero fazer um pouquinho diferente, porque essas duas grandezas vão aparecer. Então já vamos começar a nos habituar com ambas. A aceleração, galera, ela representa a taxa de variação da sua velocidade por unidade de tempo. Se a velocidade do seu carro ela aumenta ou se ela diminui, ou seja, se ela varia, o tanto que ela está variando por intervalo de tempo é o que a gente chama de aceleração. E essa variação, meus queridos, ela pode ser aumentando a velocidade, diminuindo a velocidade. Às vezes não, mas em breve vocês vão aprender que até mudando a direção da velocidade existe aceleração. Mas aqui a gente vai dar ênfase somente para essa parte de variar o módulo da velocidade. Tudo bem? Então, se eu piso no acelerador do meu carro, a velocidade aumenta. Então, quer dizer que existe uma aceleração atuando no meu carro. Mas se eu piso no freio, a velocidade do meu carro ela diminui. Então, isso significa que também existe uma aceleração atuando no meu carro. Tudo bem? Eu acabei de perceber um errinho aqui, ó. Deixa eu mexer aqui. Aqui é 10 e eu digitei errado. Então, galera, dois exemplos. Se ao pisar no acelerador do meu carro, a velocidade dele aumenta 4 km por hora a cada 1 segundo, eu posso escrever que a minha aceleração ela é de 4 km por hora por segundo. Então, se o meu carrinho ele parte do repouso, olha o que iria acontecer. Passou um segundo, a velocidade dele foi para 4 km por hora. Passou mais um segundo, foi para 8 km por hora. Passou mais um segundo, a velocidade dele foi para 12 km por hora. Tudo bem? Agora, existem outras maneiras de se expressar a aceleração. Todo mundo, por exemplo, já deve ter ouvido falar que a gravidade do planeta Terra é 10. 10 o quê? Metros por segundo ao quadrado. Isso porque quando você solta um objeto, a cada 1 segundo que passa, a velocidade dele aumenta 10 metros por segundo. Então, a aceleração da força gravitacional, a aceleração da gravidade, é 10 metros por segundo a cada segundo, ou 10 metros por segundo ao quadrado. Na verdade, é 9,8 metros por segundo ao quadrado, mas para ficar um número mais bonitinho aqui, a gente arredondou para 10. Tudo bem? E galera, quem sempre anda com a aceleração é uma grandeza chamada força. Força, pessoal, é algo que a gente vai estudar em leis de Newton, mas ela é um conceito básico. Força é aquilo que você usa para alterar o estado de movimento de um corpo. Se você quer que um corpo parado entre em movimento, você aplica uma força. Se você quer que um corpo em movimento ele tenha a sua velocidade reduzida, você aplica uma força. Se um corpo está indo em linha reta e você quer que ele faça curva, você aplica uma força. Tudo bem? Então, a gente diz o seguinte, a força, ela gera mudança no estado de movimento do corpo. Ela pode gerar mudança no estado de movimento do corpo. Tudo bem? Porque às vezes a gente tem que analisar o somatório das forças, mas isso é um assunto para um pouco mais à frente. Então, a força, galera, é ela que gera aceleração. Aceleração não mede o tanto que a velocidade está variando por intervalo de tempo. A força gera essa aceleração que faz a velocidade variar, que faz a velocidade mudar. A força, ela pode ser medida em várias unidades. As principais são o Newton, que é a unidade do Sistema Internacional, beleza? E o KGF, quilograma-força. Então, aqui no planeta Terra, para vocês terem uma noção, se eu quero segurar um objeto que tem massa de 1 kg, eu preciso fazer nele uma força de 1 kgf, que é aproximadamente 10 newtons. Se eu quero segurar um objeto que tem massa de 10 kg,
eu preciso fazer uma força nele de 10 kgf, que é aproximadamente 100 newtons, ok? E turma, um exemplo bem legal que a gente vai unificar daqui a pouco vai ser esse conceito de força, aceleração, velocidade, todo mundo junto e misturado. Então olha só essa situação, eu tenho lá um carrinho, aí quando eu piso no acelerador, o motor faz com que uma força, né, o motor ali junto do atrito do chão com o pneu, faz com que sobre o meu carro atue uma força no mesmo sentido da velocidade. Essa força gera uma aceleração e, galera, a aceleração e força sempre tem o mesmo sentido, ok? Então, se a minha força e a minha aceleração estão no mesmo sentido da minha velocidade, a velocidade do meu carrinho vai aumentar. Então, eu vou estar num movimento acelerado. Agora, se o meu carrinho se movimentava para a direita e eu piso no freio, aparece sobre o meu veículo uma força no sentido oposto ao da minha velocidade. Essa força gera uma desaceleração no meu carro. Quando a aceleração ela é oposta à velocidade, nós temos uma desaceleração. E aí a velocidade do meu carro passa a diminuir. Nós vamos ter um movimento desacelerado. Tudo bem? Meus queridos, a nossa aulinha de conceitos básicos da mecânica ela chega ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado. Dá uma curtida aí no vídeo, dá uma moralzinha aí para nós. Compartilhe o vídeo com seus amigos, com seus colegas que estão aí nesse período de quarentena, né? Sem muitas vezes ter aquilo que precisa estudar, para o amigo vestibulando. E, na dúvida, tem o meu Instagram lá no iniciozinho do vídeo e você pode deixar comentários aqui para a gente debater. Tranquilo? Um grande abraço e até mais!